Bom, oi gente, tudo bem? Bom, nesse tutorial aqui eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas de desenvolvimento web. No caso eu vou falar aqui do NetBeans, do Notepad++ e de dois plugins para o Firefox. Então, para quem não usa Firefox, eu recomendo vocês instalarem o Firefox ou se não, usem o Chrome. Bom, eu prefiro o Firefox por causa do Firebug e do Colorzilla. Mas então vamos começar aqui. A primeira ferramenta que eu quero falar de desenvolvimento é a ferramenta NetBeans, que está aqui. Então, essa ferramenta ela foi desenvolvida em Java, então é necessário ter o Java instalado. Geralmente os computadores com Windows já vêm com o Java instalado. Mas para quem não tem o Java instalado, basta ir no Google e fazer o download do Java. Então vocês digitem assim, download Java. E aí depois vocês baixem, instalem e tal. Esse tutorial aqui eu vou falar do NetBeans mesmo. Então vocês vão na página do NetBeans. Aqui ele já tem um link aqui para vocês download. Eu como trabalho apenas com desenvolvimento web, não sou programador Java, eu prefiro fazer o download dessa ferramenta apenas a versão para PHP mesmo, que são 53 megabytes e já vem com as ferramentas necessárias para desenvolvimento web. Vou fazer o download aqui. E esse editor ele é um editor HTML, JavaScript, CSS e PHP. Também tem algumas outras linguagens também que ele faz a syntax highlighting que fala. No caso, tem uma linguagem de template, do Smart Template e algumas outras coisas também a mais. Eu vou salvar aqui, vamos esperar ele baixar aqui. Também eu vou deixar baixando aqui enquanto isso, mas eu vou falar de um outro programa aqui também, que é o Notepad++. Ele é um programa mais simples do que o NetBeans, ele só dá ele só mostra assim a linguagem de programação, a syntax highlighting que fala, e não faz muito mais do que isso. O NetBeans ele tem várias outras ferramentas além da syntax highlight, por exemplo, ele tem autoformatação, você consegue fazer o upload de arquivos com o NetBeans através de FTP, conexão SSH, você consegue fazer testes com NetBeans usando PHP Unity. Tem vários. Tem code folding que fala que você consegue expandir. Aqui no Notepad++ parece que agora também tem. Bom, eu vou de qualquer forma eu vou aqui baixar esse Notepad++. Eu vou baixar o arquivo de instalação. Vou salvar aqui no desktop. E, bom, deixar esses dois baixando. Vamos aqui para os plugins do Firefox também, enquanto isso. Que o primeiro plugin é o Firebug, que eu gosto de utilizar. Então vocês vão aqui, digita Firebug no Google, ele vai para essa página, Get Firebug, e só clicar em Install e ele vai baixar automaticamente. Opa, peraí, não está baixando. Eu tenho que clicar aqui nesse download. Aqui. Aí eu clico aqui, Add to Firefox e pronto. Eu também vou baixar aqui um segundo plugin, Firefox Colorzilla. Está aqui. Daqui a pouco eu falo com mais detalhes sobre cada um desses programas e plugins, etc. Colorzilla para Firefox. Então eu clico aqui, Install, Hello, e estão sendo baixados. Pronto, eu instalei no caso o Colorzilla e o Firebug.
Vou ver aqui se eu já baixei o NetBeans. NetBeans está aqui, tá baixado. Então vamos instalar o NetBeans agora. Pelo jeito também o NetBeans é muito simples de instalar. No caso eu só vou instalar aqui a versão do NetBeans com PHP, nada mais do que isso. Tem NetBeans com Java e um monte de outras linguagens. Nesse caso aqui eu quero só PHP. Clicar aqui em Accept, Next e está falando do Java Environment for the NetBeans. Então às vezes vocês precisam baixar a JDK do Java. Eu já tenho aqui a JDK instalada, eu não sei se realmente precisa JDK ou só o Java instalado. Se precisar da JDK, vocês vão no Google e digita Download JDK para o Windows ou for Windows. E aí vocês baixam e instalam. Eu dou Next, check for updates, ok. Então aqui ele está instalando o NetBeans. Eu também vou instalar aqui o Notepad++. Bom, então eu vou instalar aqui o Notepad++ agora. Também, estou instalando, English, ok, Next. Então aqui eu tenho algumas opções, eu vou deixar do jeito que está, da Next, Create Shortcut, ok. Então aqui ele está instalando o Notepad++. Deixa eu ver se já instalou o NetBeans, ainda não instalou o NetBeans. Bom, então a gente tem instalado o Notepad++. O Notepad++ ele interpreta várias linguagens de programação. Ele reconhece aqui várias linguagens de programação. Aqui tem uma lista de todas as linguagens, mas no nosso caso aqui que está fazendo desenvolvimento web, as mais importantes são HTML, JavaScript, tem aqui, talvez XML em alguns casos e PHP também. A grande pergunta é, quando usar o Notepad++ ao invés do NetBeans? Porque o NetBeans ele é super robusto, ele te dá ali o projeto, te dá uma estrutura ali do projeto, tem muito mais funções do que o Notepad++. Então qual que é a vantagem de usar o Notepad++ se o NetBeans faz tudo com o Notepad++ e mais um pouco? No caso eu prefiro usar o Notepad++ para coisas simples, para edições simples de arquivos, ou às vezes você está trabalhando num projeto, você só quer editar um arquivo, ver como que ficou, você não vai abrir o NetBeans só para fazer isso. Então eu prefiro o Notepad++ para esses casos. Agora, o NetBeans ele tem, por exemplo, programação PHP. Ele te dá ali sugestões de código, coisa que o Notepad++ não dá. Então, às vezes, quando você está programando algo mais complexo, assim, que vai levar um pouco mais de tempo do que apenas 10 segundos, 20 segundos, só para fazer uma alteração no CSS, por exemplo. Então, vão no NetBeans, abram o NetBeans, o PHP lá e programem no NetBeans. Para todo o resto, usem o Notepad++, que assim, para coisas simples, de menos de 1 minuto, 2 minutos. Aqui o NetBeans foi instalado. Então, eu vou clicar aqui Finish. Vamos ver aqui se eu tenho NetBeans. NetBeans, ok. Estou abrindo aqui o NetBeans. Então, aqui o NetBeans vocês já podem ver que a interface dele aqui. Ele tem aqui essa opção de criar um novo projeto, ele tem essa coisa de projeto, coisa que o Notepad++ não tem. Então você pode criar projetos HTML puro, né, ou PHP. Projetos HTML você pode usar ou não o Champ, porque ele não precisa de um servidor rodando ali para mostrar as páginas de PHP. Mas para todo caso, criem um projeto PHP, que o projeto PHP também inclui arquivos HTML, você pode incluir arquivos HTML nele e fazer outras coisas. Então, aqui ele tem alguns exemplos de projetos já pré-prontos, que
para vocês testarem. Vamos ver aqui como faz para criar um projeto PHP no NetBeans aqui, só para a gente começar. Então eu vou aqui, você tem várias opções, PHP Application, que é uma aplicação PHP do zero, aí tem uma segunda opção aqui, que é uma aplicação PHP com código-fonte existente, ou seja, você já tem algum código-fonte em algum lugar aqui no Windows, e você quer que o NetBeans já crie um projeto a partir disso, no começo do zero. Então você escolhe essa opção. E tem uma terceira opção aqui, que é a aplicação PHP a partir do servidor remoto. Então é quando você tem, por exemplo, um site na web, você quer que o NetBeans faça um download de todos os arquivos, aí você começa a editar no NetBeans, quando você salva os arquivos, você faz o upload desses arquivos já para o servidor remoto. Não é o nosso caso aqui. Então eu vou começar aqui nessa aplicação PHP do zero, só para ter um exemplo de como que faz isso. Então vou dar Next. Então aqui eu vou pôr... Eu vou deixar aqui PHP Project 1 e tá tudo certo aqui, deixa eu ver. Aqui ele já reconhece que o XAMPP está instalado. No caso do NetBeans, eu acabei de instalar o NetBeans, não fiz nenhuma configuração, eu já tinha o XAMPP instalado aqui. Então ele já fala assim, ó, eu vou criar esse primeiro projeto aqui para você, nesse caminho aqui, ó, c2.xampp, htdocs, phpproj. Então eu vou mudar aqui esse nome apenas para projeto. E então ele já mudou aqui também o caminho. Então ele já, quando a gente abrir aquela pasta lá do XAMPP, vai ter essa pasta projeto lá dentro. Isso é importante porque, ó, como eu falei para você no tutorial do XAMPP, a gente consegue acessar os arquivos que estão dentro daquela pasta htdocs, digitando no nosso navegador localhost barra o caminho do arquivo que está lá naquela pasta htdocs. Nesse caso aqui ele vai criar uma pasta chamada projeto. Então ele já vai aqui a URL do projeto, né? Será já localhost barra projeto. E quando a gente clicar rodar ali no NetBeans, ele já vai abrir essa página para a gente. Então eu vou clicar aqui Finish. E o NetBeans já vai criar aqui um projeto PHP com um arquivo de teste aqui. Então a gente pode vir aqui e dar um eco. Olá, mundo, que é uma coisa assim clássica. Então, se a gente clicar aqui nesse rodar o projeto, ele já vai abrir o navegador para a gente e com aquele caminho lá, para a gente localhost projeto barra index.php, que é esse arquivo aqui, como eu falei no outro tutorial, ele vai estar aqui dentro dessa pasta XAMPP, htdocs, aí o NetBeans criou essa pasta aqui, projeto para a gente, e o index.php. Então, eu falei do Notepad++. Como que a gente usa o Notepad++? Às vezes a gente não quer abrir o NetBeans para fazer uma alteração muito simples. Então a gente apenas clica com o botão direito do mouse aqui em cima do arquivo e vai em Edit with Notepad++. Então a gente pode fazer aqui as mudanças no Notepad++. Vocês podem ver que o código fonte fica colorido para a gente. E a gente pode fazer essa mudança aqui, clica em salvar. Quando a gente vai aqui no navegador, a gente faz a atualização, ele mudou ali o texto para a gente. Se a gente for no NetBeans, ele já atualizou aqui o projeto para a gente. Então, e o NetBeans, como eu falei, ele tem aqui outras opções aqui. Você clica com o botão direito, dá para você ver todas as opções. Ele tem refatoração de código. Por exemplo, se eu tenho aqui um código tudo zoado aqui assim, sem indentação, nenhuma indentação, para quem não sabe, são essas tabs que tem para deixar o código estruturado. Então se eu apertar Shift, Alt e F, Shift, Alt, F, ele já vai indentar o código para a gente automaticamente. E ele tem várias ferramentas, não dá para eu falar aqui agora de tudo que o NetBeans faz. Talvez assim, quando eu for fazendo algum projeto e for fazendo algum tutorial, eu comente de algumas funções que o NetBeans tem. Mas por enquanto eu só vou comentar dessa de indentação, que é legal assim para quem tem preguiça de ficar dando tab até deixar o código tudo certinho, tudo formatadinho.
Uma coisa também que a gente tem que ver no NetBeans é as opções que ele tem aqui para a gente da linguagem. Por exemplo, a gente vem aqui em editor, formatação. Por exemplo, eu prefiro a formatação com espaços. Então, o NetBeans ele tem essa opção aqui de Expand Tabs to Space. Então, expandir as tabulações para espaços. Se você deixar isso sem estar marcado, ele vai, em vez de inserir 4 espaços, caracteres espaço, ele vai inserir um tab. Mas isso eu não acho muito legal não, porque quando você vai ver o código-fonte, assim, em alguns lugares, essa tabulação fica meio estranha, assim, os espaços ficam marcados mais corretamente, dependendo de como você está vendo a visualização do código HTML no navegador, não sei. Então é isso. Também tem, deixa eu ver aqui, tem outras opções aqui que vocês podem definir, no caso o caminho para o Symfony, o caminho para o Zend e caminho do PHP Unity, etc. Seria legal também mostrar como faz para habilitar o Xdebug no Windows, mas isso eu não vou fazer agora, é um tutorial à parte, eu acho que leva um tempo para fazer isso. E, bom, além disso, ele tem você tem essa opção aqui geral para todas as de formatação geral para todas as linguagens de programação, mas você pode ter algumas configurações assim mais específicas, por exemplo, o PHP. Você pode falar assim, quando você faz a formatação de código automático, esses brackets aqui que fala que é colchetes, não sei o nome, você quer que vai numa linha, que pula uma linha. Então ele mostra aqui. Declaração de métodos também, uma linha. Por padrão ele fica na frente aqui do nome da função, dos parâmetros da função. If then else, outra linha. Isso daqui eu estou seguindo mais ou menos o padrão que o EasyPublish usa, dependendo do sistema que você está programando em PHP. Quando você está programando em PHP, toda empresa segue algum padrão assim, algumas convenções no caso de formatação de código. No caso do EasyPublish, eles preferem que esses brackets aqui eles fiquem numa outra linha. Então aqui a gente vai definindo essas coisas. E também tem aquela questão do substituir as tabulações por espaço, que lá também no EasyPublish é recomendado. Não sei como que são em outros CMS. Aqui eu vou deixar tudo em outra linha, porque é o que a gente usa. Vamos ver se tem algumas outras opções a mais aqui de formatação para o PHP. Tabs, alinhamento. Aqui você também escolhe, por exemplo, eu quero o else numa outra linha, o while. Isso aqui não. Try catch. Deixa eu ver aqui se tem um try catch. Try catch eu vou deixar também aqui numa outra linha. E esse aqui é o padrão que a gente usa. Então vocês podem ver que o NetBeans ele tem muito mais opções do que o Notepad++. O Notepad++ ele tem aqui várias coisas assim, mas não se impressione, isso aqui não faz muita coisa. O NetBeans ele tem muito mais coisas do que o Notepad++. Deixa eu ver aqui o que dá para fazer a mais. Por enquanto eu vou deixar. Deixa eu ver aqui. Bom, ele tem várias coisas aqui, mas então dá para vocês verem que dá para brincar bastante aqui com questão de formatação. Para quem está iniciando, acho que formatação e não é assim tão importante. Mas eu recomendo já logo no começo já ir tendo algumas ideias assim de formatação de código para ir se acostumando assim com alguma coisa assim bem formatada, porque tem gente que começa já faz código de qualquer jeito assim e no final do projeto tem dificuldade em ler o próprio código, entendeu? E o NetBeans ele já dá várias opções aqui, então quando você aperta
o Shift Alt e F, ele já vai fazer a formatação para vocês. Então, já falei do NetBeans, falei um pouco do Notepad++. Aqui, se você fez alguma alteração no arquivo NetBeans, quando você abre o arquivo Notepad++, ele pergunta se vai fazer atualização do arquivo. Vou deixar atualizar. Então, eu vou falar agora daquelas duas extensões que eu baixei para o Firefox. No caso, foi o Firebug e o ColorZilla. Bom, o Firebug ele já está aqui para a gente. Então, o que o Firebug é? Ele é uma ferramenta que a gente serve para fazer inspeção de código HTML, CSS, JavaScript, verificar os arquivos que foram baixados, se tem algum problema de download de arquivo. E dá para a gente também... Então, eu vou começar aqui. Primeira coisa no Firebug, você clica aqui nesse ícone do Firebug para mostrar ele aqui para a gente. O Firebug ele tem várias opções aqui do que ele faz e a gente vai habilitar tudo. Então, o que não está habilitado, a gente habilita. Clica aqui em Enable, vai em Net, clica em Enable. No Cookies eu não vou habilitar agora. Então, eu vou falar aqui rapidamente de todas as opções do Firebug. Então, a primeira opção é para fazer a inspeção de código HTML. A gente clica aqui no HTML, vai de contar. Eu quero saber qual que é as propriedades de uma parte aqui da página. Por exemplo, vamos ver aqui esse link aqui. Então, eu venho aqui no HTML, clico aqui nesse ícone aqui e venho aqui nesse link. Aí aqui ele selecionou o link, ele falou assim, esse elemento aqui ele tem a propriedade de cor tal, e essa propriedade foi definida em tal arquivo CSS. Isso aqui é muito importante para a gente ter facilidade de saber onde que estão os arquivos e as propriedades que a gente definiu. Mais para frente isso vai ser útil. Agora o pessoal assim, talvez que está começando a ver agora desenvolvimento web, não está muito ligado o que é um CSS, o que é um JavaScript, mas vamos tentar falar isso como se o pessoal já soubesse. Então aqui ele fala o caminho do arquivo CSS, as propriedades, a linha em que foi definida. Então se a gente tem um projeto muito grande, isso aqui facilita muito na hora de a gente identificar os arquivos que terão que ser modificados. Faz de contar, eu quero modificar essa cor desse link. E já dá até para a gente ter uma previsão aqui na hora faz de contar, eu quero um vermelho. Então eu vou fazer, ficou desse jeito assim. Então eu quero um vermelho mais forte. Quero um vermelho mais forte ainda. Então ele serve também para fazer uma previsão de como vai ficar as nossas páginas HTML depois que a gente fazer umas mudanças. Então ele serve para essa parte de HTML aqui, serve para a gente fazer algumas alterações de código, algumas previsões de código CSS, HTML. A gente pode até editar o HTML aqui, basta clicar com o botão direito do mouse, vir aqui Edit HTML e a gente põe, por exemplo, blá blá blá, ele faz a alteração aqui pra gente. Então essa parte de HTML tem bastante funcionalidade aqui. Além disso, essa CSS tem várias outras aqui, ele fala aqui quais são as propriedades que foram computadas nessa apresentação aqui para a gente. O layout fala, por exemplo, a largura desse elemento, o padding, blá blá blá, o DOM, etc. O console serve para a gente testar JavaScript aqui. Também se a gente colocou no nosso código JavaScript alguns console output, ele vai colocar aqui mensagens de erros JavaScript, warnings e outras coisas, tudo relativo a JavaScript, ele vai colocar aqui. Então, por exemplo, se eu venho aqui e digito aqui eu tô, deixa eu só expandir essa tela aqui. Se eu venho aqui e digito console.log olá, ele vai digitar aqui o olá para a gente aqui, ele vai executar esse código JavaScript aqui nesse console. Então se a gente tem um script
com algumas funções em JavaScript. Dá para a gente chamar essas funções a partir desse console aqui do Firebug. CSS, ele vai mostrar aqui todos os arquivos CSS que foram chamados para essa página. E a gente pode fazer algumas mudanças do CSS. Por exemplo, essa página aqui, ela tem... A gente pode, deixa eu ver aqui, mudar o plano de fundo. Você viu que ficou branco. Pode mudar as fontes, ficou tudo estranho agora. E vai mudando aqui no Firebug. Isso não significa que está sendo mudado lá no site. Isso significa que está sendo mudado apenas aqui no browser, na previsão aqui do navegador. Então tem também esse painel de script, que também faz o JavaScript. Lá a gente pode fazer o debug aqui de JavaScript. Ele funciona como uma ideia de programação mesmo aqui, quase. Vocês escolhem um arquivo JavaScript, falam assim, eu quero que ele pare aqui o código, né, quando chamar essa função aqui. Depois o pessoal pode ir brincando com essa parte de JavaScript aqui. O DOM dá para a gente ver todos os elementos do DOM aqui do documento para a gente. Depois, por exemplo, você está no JavaScript, você declarou uma variável lá, você consegue ver aqui a variável que você declarou e seus métodos, seus atributos, etc. Essa aba aqui de net dá para a gente ver quais arquivos que foram baixados nessa página aqui. Então, se a gente tem aqui, a gente faz a atualização aqui, a gente dá para ver quais arquivos que foram baixados. Por exemplo, às vezes você tem algum problema em um site e o problema é que tem arquivo que não está sendo baixado de alguma forma assim no seu site. Você digitou às vezes um caminho errado para o arquivo, ou o Apache foi configurado ali com umas configurações para não possibilitar que aquele arquivo seja baixado de alguma forma. Então dá para você identificar aqui isso. Às vezes algum erro do site é um arquivo que não foi baixado. Bom, eu falei aqui um pouco do Firebug, falei do Notepad++, falei do NetBeans. Agora eu vou falar do ColorZilla. Para mim, eu baixei ele, eu não estou vendo ele aqui no meu... Bom, então vamos lá, eu não havia instalado o ColorZilla, acabei de instalar. Então para que serve o ColorZilla? ColorZilla a gente consegue verificar aqui as cores dos elementos da página em RGB. Por exemplo, a gente vem aqui, nessa cor aqui, ele me dá ali o RGB em decimal, em hexadecimal para a gente e outras coisas. E o elemento ali que ele pegou. Então é para isso que serve o ColorZilla. Eu acho essa extensão legal assim, às vezes, porque para elementos HTML a gente consegue usar o Firebug, mas para elementos que estão numa imagem, por exemplo aqui, ó, o Firebug não pega. A gente tem que abrir, por exemplo, o GIMP ou o Photoshop e usar aquele eyedrop e ver qual é a cor lá. Então o ColorZilla já deixa isso muito mais fácil para a gente. Existem várias outras extensões para Firefox para desenvolvimento web, mas essas duas aqui eu acho que são as principais para o pessoal ir começando. Então, eu espero que o pessoal gostem desse vídeo tutorial aqui. Eu sei que foi só uma introdução para as ferramentas e espero nos próximos tutoriais começar a falar um pouco mais sobre código HTML, JavaScript, PHP, etc. Então, até mais, pessoal.